Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã. Que prazer ter você aqui nesse nosso quarto encontro. Nós estamos aí numa série chamada Verdade que Liberta. Eu espero sinceramente que as informações que Deus está nos dando nessa série sirva para a sua, para a minha, para a nossa edificação, para que possamos agradar a Deus como Ele quer e não como as denominações inventadas por homens ensinam. Páscoa, Ano Novo, Natal. 3 festas. 3 momentos que marcam o calendário cristão no mundo inteiro. 3 celebrações que fazem parte da vida de praticamente todo cristão, desde a infância. Natal, Páscoa, Ano Novo. Hoje eu vou te contar de onde essas festas realmente vieram. E vou logo dizer para você, hein? Isso não nasceu do coração de Deus, não. Essas festas que muita gente enganada estão celebrando todos os anos, Natal, Páscoa, Ano Novo, isso não vem de Deus. E vamos começar pela Páscoa, especificamente pela versão que a maioria das igrejas e o mundo comercial celebram. Ovos coloridos, coelhinhos, chocolates. O nome Easter, como a Páscoa é chamada em inglês, vem do nome de uma deusa da fertilidade no Antigo Oriente Médio, chamada Ishtar. Me perdoe a pronúncia, porque eu não sou poliglota. Eu sei muito mal o português. Mas tinha uma deusa no Oriente Médio. Era conhecida também como Astarte. Era a deusa da primavera. O povo pagão, adorava essa deusa da primavera, a deusa do amor, a deusa da fertilidade. E qual era o símbolo dessa deusa? O coelho, símbolo da reprodução rápida. E os ovos, símbolo de uma nova vida e fertilidade. É isso. Essa é a Páscoa que não vem de Deus, e você sabe que se não vem de Deus, vem do enganador. Então, quando o cristianismo se expandiu pela Europa, missionários encontraram povos que celebravam festivais de primavera em honra a essa deusa, na mesma época em que a ressurreição de Cristo era comemorada. Então, o que foi que fizeram? A festa foi absorvida, os símbolos permaneceram e o nome mudou, mas a origem ficou. A verdadeira Páscoa bíblica é outra coisa. Levítico capítulo 23, versos 4 e 5. Essas são as festas determinadas do Senhor, as santas convocações que proclamareis a seus tempos determinados. No primeiro mês, aos 14 do mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 4 e 5. E o apóstolo Paulo conecta a Páscoa bíblica diretamente a Cristo quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Purificai, pois, o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Assim, celebremos a Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da iniquidade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro sacrificado. Não é o coelho, não. Coelho não tem nada a ver, muito pelo contrário. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o símbolo é o Cordeiro. O Cordeiro é um dos animais, segundo a palavra do Senhor, animais limpos,
Já o coelho, pela palavra do Senhor em Levítico, é um dos animais imundo. Então, a Páscoa nunca poderia fazer menção de coelho, que é um animal imundo. A Páscoa de Deus é o cordeiro sacrificado. Não um ovo de chocolate, não um coelho, mas o sangue do Filho de Deus. Agora o Natal. Será que Jesus nasceu em 25 de dezembro? Quem estuda, os próprios estudiosos da Bíblia concordam que não. Os pastores estavam nos campos com os rebanhos na noite do nascimento de Jesus, o que era impossível em dezembro, o mês mais frio do inverno da região. O texto de Lucas aponta para uma data provável no outono, possivelmente entre setembro e outubro. Então, de onde veio o 25 de dezembro, hein? A origem também do mundo, festa pagã. 25 de dezembro veio do festival romano do solstício, o solstício de inverno. Esse festival, dia do nascimento do sol invencível, nesse dia comemoravam o dia do nascimento do sol invencível. Era a festa do Deus Sol, celebrada no dia em que as noites começam a encurtar e a luz volta a crescer. Os adoradores de Mitra, a mesma religião que influenciou a mudança do sábado para o domingo, celebravam o nascimento do Deus Sol em 25 de dezembro. O irmão está entendendo? A irmã está entendendo? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, incauto, um homem de Deus, uma mulher de Deus, enganados pelo inimigo das nossas almas, coloca sua alegria, expõe a sua alegria, vamos festejar o nascimento de Jesus Cristo. No fundo, não tem nada de Jesus, inclusive, eu me atrevo a dizer que isso desagrada e entristece ao Senhor. Porque não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Deus, e tem tudo a ver com a idolatria do Deus Sol. Veja, meu querido, veja, minha querida, a que ponto o diabo levou a cegueira para as pessoas. As pessoas vêm do mundo, trazem a bagagem de lá, não buscam conhecer a palavra do Senhor, não buscam informações. O que eles encontram, eles vão levando adiante e passa para filho, passa para neto. Que tristeza! O povo que diz que quer sair do inferno, mas está caminhando a passos largos para longe de Deus. E longe de Deus não é vida não, meu querido. Longe de Deus não é vida não, minha querida. Deus é a origem da vida. Longe de Deus é a morte. Quando Constantino unificou o Império Romano com o cristianismo, a data foi mantida. Agora, disseram que era para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Mas o que é isso? Jesus Cristo pegando o cara. Aliás, a Bíblia não nos aconselha a celebrar o nascimento de Jesus. Pelo contrário, Jesus Cristo disse para que nós celebrássemos a sua morte. Porque é na morte de Jesus que vem a nossa vitória, a nossa vida. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui agora e falar para você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, se você realmente ama a Deus, se você realmente tem vontade de ir para a vida eterna, quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, faça o seguinte: ajude Deus a abrir a sua mente. Você tem internet, você tem acesso a todas as informações.
ou quase todas as informações do mundo. Então, faça uma pesquisa, meu irmão. Faça uma pesquisa, minha irmã. Constantino, imperador romano, e a influência de Constantino na igreja. As influências de Constantino na igreja. E você vai ver que Constantino foi um agente do demônio, agente do Satanás, para tirar a igreja do caminho. Então, meu querido, faça uma pesquisa na internet. Quem foi Constantino? Qual a influência dele sobre a igreja, sobre o cristianismo? E você vai ver que Constantino foi usado por Satanás para levar muita gente que quer servir a Deus, mas que continua sendo enganado. Quando Constantino unificou o Império Romano, a data foi mantida, 25 de dezembro. Mas 25 de dezembro era, segundo Constantino, o deus de Constantino, o deus Sol, era celebrado o dia do nascimento do Sol, 25 de dezembro. E como Constantino tinha interesse em juntar o povo para que o Império Romano permanecesse de pé, faça uma pesquisa na história. Não é assunto para isso aqui agora não. Mas faça uma pesquisa na história, os interesses de Constantino. Por que Constantino abriu assim chance para a igreja? E por que a igreja aceitou? A igreja foi covarde. A igreja do século IV foi covarde, não aguentou arroxo. Fugiu para os braços, para o abrigo de Constantino, que por sua vez, inspirado por Satanás. Olha, vamos agora à árvore de Natal. Oh, coisa linda, árvore de Natal. Vamos examinar mais de perto esse negócio? Jeremias capítulo 10, versos 2 ao 4. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos assusteis com os sinais do céu, pois os gentios se assustam com eles. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque, obra das mãos dos artífices com o machado. Enfeitam-na com prata e com ouro, com cravos e com martelos a fixam, para que não se mova. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo e descreve exatamente o que milhões de cristãos fazem em dezembro, enganados, com o coração cheio de vontade, mas enganados, querendo servir a Deus, mas obedecendo ao idólatra. Então veja só, meu querido, é difícil, muito difícil. Agora, e o Ano Novo? Ano Novo de 1º de janeiro? Será que isso vem de Deus? O calendário que usamos hoje, o calendário gregoriano, é baseado no calendário juliano, criado pelo imperador romano Júlio César, em 46 a.C. Janeiro. Esse mês foi nomeado em homenagem ao deus romano Jano, o deus das passagens e das transições, representado com duas faces, uma olhando para o passado e outra para o futuro. O deus Jano, deus do povo romano, deus falso. Nós sabemos que só existe um Deus, mas os povos tinham e ainda têm muitos deuses. E um dos deuses é Jano. E esse Jano foi dado o nome do primeiro mês, porque Jano é um deus, claro, um deus falso, que é representado por um ídolo de duas faces, uma olhando para o passado e outra olhando para o futuro. A celebração do início do ano em honra a Jano foi absorvida ao longo dos séculos pelas culturas cristãs sem questionamento,
sem avaliação bíblica. Como hoje, por exemplo, talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você conhece muitos cristãos fervorosos, mas que não buscam conhecimento bíblico e estão sendo enganados. E os enganados vão para onde? Quem não obedece a Deus, meu irmão, é duro, é ruim de ouvir e é ruim de falar também. Mas olha, só existe uma verdade. E se não conhecer a verdade, não é liberto. É por isso que a nossa série tem esse nome, A Verdade que Liberta. Nós estamos aprendendo hoje coisas que não nos falaram. Mas hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor direto da Bíblia Sagrada. A Bíblia não manda celebrar o Ano Novo em janeiro. O ano bíblico começa na primavera, com a Páscoa do Senhor, conforme Êxodo capítulo 12. Irmão, irmã, eu não estou dizendo que você é um pagão por celebrar essas datas. Estou dizendo que você merece saber a verdade sobre o que celebra. Aí, se você vai obedecer a Deus ou se você vai continuar nesse sistema que não é bíblico, é uma decisão pessoal. Mas a minha obrigação é mostrar para você a palavra do Senhor. Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 23 e 24: Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, querido, adorar em espírito, ou seja, debaixo da orientação do Espírito Santo, e em verdade, ou seja, alicerçado na palavra de Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores, mas os verdadeiros adoradores adoram ao Pai debaixo da orientação do Espírito e baseado na palavra do Senhor. Deus procura os que o adoram assim, disse Jesus em João 4, 23 e 24. Agora eu pergunto para você, você tem adorado Deus segundo as Escrituras ou segundo o que te ensinam neste ou naquele grupo? Em espírito e em verdade, não em tradição, não em sincretismo religioso, não em celebrações herdadas de deuses que não são o nosso Deus. A questão não é ser radical. A questão é ser honesto e deixar-se ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. No próximo episódio, episódio número 5, convido você para que na próxima semana, para que tratemos de uma doutrina que consolida ou abala a esperança de quem perdeu alguém. Uma doutrina sobre a morte e sobre onde estão realmente os que partiram. O episódio 5 nós vamos falar sobre os mortos e os santos. Onde estão realmente? Até lá, que Deus nos abençoe.